Fala, galera ouvinte! Seja bem-vindo para mais um episódio do seu, do meu, do nosso podcast favorito, Geração Coca-Cola. E hoje, nesse que é o terceiro episódio, já perdi até a conta do nosso podcast, nós trouxemos uma convidada muito especial, uma convidada muito difícil de trazer aqui, porque a gente combinou um negócio 8 horas, ela chegou agora, são 10h11, mas como somos pessoas muito benevolentes, a gente aceita. Estou falando dela, a futura rainha do TikTok, Isabelle. Ai, que E exagerado. Muito obrigada, viu, por convidar. E obrigada por esperar, porque eu atrasei bastante. de boas, de boas. A gente também não tem muita habilidade para cumprir horários. E, bem, hoje a gente também está aqui com o Amaral, do lado direito dessa minha bancada imaginária. E do meu lado esquerdo, a gente está com o Mecena, que começou aqui como um convidado e agora já é membro oficial do nosso podcast. O tema de hoje é cultura do cancelamento. E antes que eu seja cancelado, desculpa se a gente falar alguma merda, tá? É a nossa especialidade. Isabelle, se apresente para o nosso ouvinte, diga quem você é e como você se sente estando aqui nesse podcast tão magnífico. Estudiosa, tímida, e eu sou uma menina muito estudiosa. E Tá. obrigada por me convidar, é só isso mesmo. Pois bem, então. Amaral Mecenas, você tem algo a dizer? Acho que não, só agradecer de novo por a gente poder falar aqui, né? Ter essa oportunidade de poder falar que é muito boa e é isso. Ah, o Amaral nunca tem nada a dizer, né? Impressionante. Mas Calma, já enfim, vou ter. já vai ter, né? E o nosso tema é cultura do cancelamento. Cultura do cancelamento é um tema que está muito em alta, mas, tipo, por que que a gente cancela as pessoas, sabe? Tipo, as pessoas, tem gente que fala o óbvio e é cancelada, enquanto que tem gente que fala muita besteira e não é cancelada. Então, qual que é a lógica dessa cultura do cancelamento? Tipo, será que tem alguma lógica? José, sabe por quê, José? Ah, Porque, como grande filósofo que eu não faço a mínima ideia do nome já disse, a pessoa mais odiada é aquela que fala a verdade. nossa, profundo. Depois dessa, a gente pode até encerrar o podcast. Isabelle, qual é a sua opinião sobre isso? Olha, eu acho que se uma pessoa faz uma coisa, por mínima que seja, algum erro, algum defeito, ou fala a verdade, as pessoas já tá porque tem opinião diferente. Eu acho que esse é o ponto. Tem opiniões diferentes e as pessoas já cancelam. Falar isso por experiência própria? Não, mas eu falo isso por pessoas que eu já vi que passaram isso. Mecenas, se ia dizer algo, eu te cortei aí. Minha Não, especialidade. eu só ia falar que eu concordo com ela, que realmente a questão, pelo que eu vejo, acaba sendo não muito de se estar certo ou errado, acaba sendo muito por discordar do outro. Então, por exemplo, eu já tenho uma treta com alguma pessoa, ou eu já não gosto de tal pessoa, e eu vejo tal ação dessa tal pessoa como minimamente desagradável, sendo que talvez não tenha sido nada, sabe? E eu já vou lá e falo mal, ou que a gente conhece, né, como cancelar hoje em dia, né? Mas será que existe algum tipo de pessoa que merece ser cancelado? Porque para pensar, uma pessoa ela faz algum comentário racista no Twitter, será que ela não merece um cancelamentozinho? Ou vocês acham que independente do que a pessoa faça, ninguém merece ser cancelado? Tipo, Assim, eu acho que nesses casos de crime mesmo, obviamente tem que ser levado para a questão penal, né? Então a pessoa tem que ser julgada pelo crime que ela cometeu. Mas, assim, linchamento virtual, eu acho que, na minha opinião, nunca dá em nada, entende? Assim, você obviamente pode. Eu não quero que você apoie isso, no caso desse caso, de for racismo, né? Não, de modo algum, e também não quero que você fique calado. Só que eu acho que você mandar pessoas acabar com a vida desse cara, entendeu? Assim, vai além do que mandar uma mensagem, sabe? Isso já vira terrorismo virtual, sabe? Então, independente da pessoa, eu não acho certo você fazer esse tipo de coisa, sabe? Se eu acho que nós como sociedade temos que ser acolhedores, né? Principalmente porque o nosso sistema penal não acolhe. Então, o sistema penal ele é muito mais pessoas são muito é muito mais de punição
do que reformação, né, do que um reformatório, né? Eles não querem, não se importam com o que a pessoa vai fazer depois que sair de lá. E eu acho que se o sistema penal não faz isso, ou seja lá o que for, nós devemos fazer alguma coisa, assim. E, obviamente, eu não tô falando para passar pano para ninguém que faz alguma coisa, estou falando que não se muda a ninguém gritando com ela. Então tem que ter sabedoria quando a gente vê essas pessoas, no caso de crimes, né, para poder lidar com elas de um modo de que talvez a gente possa mudar a cabeça de quem faz essas coisas. Mas será que... peraí, antes de falar meu comentário. Amaral, você aí que é o nosso grande pesquisador, filósofo sem nenhuma propriedade, porque nunca leu um livro de filosofia. Você, antes de começar esse podcast, você falou que ia citar um exemplo de algum famoso que foi cancelado, não era? Qual famoso Cara, era que você queria tem falar sobre? vários, mas o cara que eu queria falar é o Filthy Frank. Quem não sabe, o Filthy Frank, ele é um alter ego de George Miller, também conhecido como Joji, que é um cantor super famoso. O Filthy Frank, ele é um comediante de humor negro que fazia vídeos aleatórios pro YouTube mais ou menos até 2016, 2017, mas por problemas pessoais ele parou de fazer. Hoje, ele seria totalmente cancelado pelas piadas dele. São piadas que você tem um tom, sabe, um tom preconceituoso, mas é um personagem, não é ele. E é pra fazer você rir, essa é a intenção. Mas até qual ponto a gente consegue diferenciar se é ele ou se é o alter ego dele? Porque, por exemplo, Nabokov, quando escreveu Lolita, muita gente achou que ele era um pedófilo só porque o personagem que ele escreveu era um personagem pedófilo. Então, tipo, até qual ponto a gente pode fazer essa linha de separação? Até o ponto que você vê que o cara, ele se identifica com o próprio personagem, que o personagem é ele, sabe? Ele não tá fingindo. Tipo, na própria vida real ele age do mesmo jeito. Aí você vê, sabe, a diferença. Só uma pergunta, Isabelle, você tá vivo ou a gente já pode decretar o seu enterro amanhã às 10 horas? Eu tô viva. É que eu gosto de ouvir, prestar atenção em todas as opiniões. Nossa, falou, gente. E poder falar. Gente, eu adoro porque existem convidados que levam esse podcast a sério. Eu acho isso incrível. É que a gente tá falando de negócio sério, né? Sério nada. A gente é um bando de adolescente vagabundo. Aliás, isso seria um motivo Depende pelo do qual... ponto de vista. Ó, mas então, muitas pessoas poderiam cancelar a gente porque acham que a gente não tem propriedade para falar sobre os temas que a gente fala, Mas a gente realmente sabe? não tem, e a gente fala que não tem. Eu acho que Então, mas essa é a questão. a gente Será que as pessoas... pode falar, desculpa. Mas essa é a questão. Será que as pessoas que criticam a gente falando que a gente não tem propriedade, elas têm propriedade para julgar a gente? Não tem, pô. Então ninguém tem propriedade para falar de ninguém na real. Sim, a questão, assim, eu posso falar o que eu quiser aqui, mas eu acho legal deixar claro que eu não tenho muito o que falar além do que eu acho, né? São muitos achismos, muitas opiniões, né? Então, eu não sou formado em nada, tô terminando o ensino médio, sabe? Então, quer dizer, terminando não, começando. Entrei no ensino médio agora. É isso aí. Mas, então, eu não... A maioria das coisas que eu sei é da vida mesmo. Não é necessariamente algo, uma filosofia escrita ou alguma literatura específica, né? E você falando da convidada, cara, pô, ela falou ali quando você chamou, coitada. Ah, pô. Qual que é o nome Relato. mesmo? Desculpa que eu não sei teu nome, qual que é mesmo? Isabelle. Isabelle. Mas Prazer. pode falar Belle porque eu prefiro. Tá bem. Eu queria voltar Tá, na fala do Mecenas, que ele falou que a experiência dele é de vida. Ele fala como se ele tivesse 70 anos, né? só tem 15, pô. Não, mas Mas só aí... me falar um negócio, rapidinho. Por que eu acho um negócio sério? Porque uma pessoa, ela faz um errinho mínimo, tipo, coisa que adolescente faz. Esses famosinhos adolescentes. Eles são adolescentes, estão aprendendo, amadurecendo. Só que eles acabam sendo criticados, julgados. E as pessoas falam que acham que elas acham que é verdade. E ficando o emprego da pessoa, o emocional da pessoa. E a pessoa se ferra bonito. Eu acho que é um negócio assim que vai mesmo na alma, dependendo da pessoa, dependendo do quanto ela ataca, de quanto hate que ela leva, sabe? Então por isso que eu acho sério. É que Isso me lembra... assim, tu pode falar, cara. Não, fala aí, Mecenas. Eu sempre te corto. Não, tudo bem, é que a gente, Vai aí, quando cara. acaba a fala de alguém, a gente já sente vontade de falar, mas o que eu ia falar é que, assim, as pessoas acabam não discernindo entre o criticar e o cancelar, assim, existe uma linha, sabe?
E as pessoas entendem, se eu não for duro com essa pessoa que fez alguma coisa errada, pode ter feito, entendeu? Ou necessariamente, ou não. Geralmente alguma coisa, as pessoas cancelam algumas pessoas e elas nem fizeram nada, mas quando acontece de algo da pessoa realmente ter feito alguma coisa questionável, as pessoas, ao invés de criticarem, elas cancelam, né, no caso. Então a pessoa não tá lá pensando em como a pessoa pode melhorar, se a pessoa que fez errado, ou como melhorar o ambiente, entende? Ela tá lá para ver o caos, sabe? Ela quer o caos, ela quer a aniquilação da outra pessoa, assim, entende? Ela não tá nem aí, entendeu? É ela e ele que se ferre, assim, que sai. E eu sei que isso falando assim parece uma coisa cruel, né? E até é, mas o que eu digo, eu acho que as pessoas nem percebem isso, entende? Eles acham que a violência, né? A violência verbal, no caso, né? Que acaba sendo muito verbal do que física, é uma resposta à não concordância, né? É uma resposta correta. Então, tem que existir essa linha, né? Entre o criticar e o cancelar. Isso me lembrou agora o caso recente da Millie Bobby Brown, né? A Eleven de Stranger Things, que o pessoal tá cancelando muito ela na internet, falando que ela escureceu a pele dela no Twitter, tipo, só que, mano, a pele é da menina, deixa ela fazer o que quiser com a pele dela, cara. Tipo, isso que eu acho que é o mais louco. Pessoas se sentindo incomodadas no lugar das outras. Tipo, se a pessoa não se sente incomodada, por que você vai se sentir, sabe? Não faz sentido esse negócio. Aliás, o ser humano não faz sentido, né? Sim, essa questão, né? Eu não entendo, velho. Por que a pessoa ficaria brava, sabe? Não vê mesmo, Tipo, entendeu? Tipo, eu realmente não entendo. E assim, voltando à nossa questão, né? Eu não tenho propriedade para falar de muita coisa do que eu falo aqui. E eu acho importante ressaltar que esse aqui é um podcast de adolescentes, né? Sim, experienciando a vida logo no início, né? Então, nossas opiniões daqui a 20 anos podem ser completamente diferentes, né? Mas eu realmente não entendo, porque qualquer pessoa pode se bronzear, entende? Tipo assim, eu fico bem escuro quando eu fico no sol, sabe? Eu não sei se é uma predisposição minha ou só pegar sol mesmo, mas sabe, normal, entendeu? Eu sou carioca, eu morava no Rio de Janeiro e eu ia à praia e ficava bronzeado, entendeu? E assim, cancelar alguém por causa disso me parece estranho, sabe? Eu não tô muito por dentro do motivo de terem cancelado ela, mas olhando assim mas, superficialmente, sabe, me parece completamente ridículo. mas Não dá então, pra é aí entender. que tá a questão. Ela, pelo que eu li, ela escureceu a cor da pele artificialmente. Não foi que ela foi pra praia, ficou bronzeada, sabe? Tipo, parece que ela foi lá no Photoshop e escureceu a cor da pele dela. E aí um monte de gente ficou pistola, ficou revoltada. Só que, tipo, eu não entendi por que as pessoas ficaram bravas, sabe? Tipo, tem tanta coisa que as pessoas podiam reclamar dela. Tipo, uma coisa que tem muito é que tratam muitos atores adolescentes como se fossem adultos, né? Aí, ao invés das pessoas reclamarem disso, não. Elas reclamam de algo que não tem importância, que não vai mudar nada na vida delas, não vai mudar nada na vida do outro. Tipo, as pessoas reclamam mais de coisas que não têm importância do que coisas que realmente têm importância. Essa é a questão. E será que. Por que será que o ser humano é assim, sabe? Será que é a vontade de ver o caos mesmo rolar? Ou será que tem algum outro motivo por trás? Eu acho que é uma guerra moral. Sim, eu me sinto certo e eu tenho que me reafirmar como certo, entende? Então, eu acho que as pessoas querem se sentir no poder da verdade, assim, sabe? Eu estou certo, ou eu sei o que é melhor. Então, eu tenho que me impor como certo, entende? Então, eu acho que é isso que se passa na cabeça dessa galera. Cara, será que todo É ser porque eu humano é acho que, assim? eu acho que não é só um motivo, né? Tem pessoa que faz por atacar mesmo, treta vai junto. Tem pessoa que acha, ai, tá sendo falsa. Tem muitos motivos, assim. Mas eu acho que, assim, todos estão errados, porque, assim, depende, né? Eu não sei de todos. Mas, se você for ver, é errado, porque a vida é dela, a foto é dela, e ela faz o que ela quiser. Não tem o porquê de cancelar a pessoa por ter feito isso. Vocês viram que algumas semanas atrás, o maior youtuber do mundo, PewDiePie, ele foi cancelado pelo gosto musical dele.
porque o pessoal ficou falando que ele fez uma crítica à comunidade LGBT e ele ouve artistas LGBT, o pessoal cancelou ele por isso. Caramba. Não, primeira pergunta, antes de qualquer comentário. Isabelle, nossa convidada de hoje, eu quero te fazer uma pergunta bem séria. Eu quero que Hum, você responda com a maior sinceridade da sua vida. Você medo. sabe o significado de todas as letras da sigla LGBT? Ou é só a gente que é ignorante e não sabe mesmo? Eu não sei, não. Ah, tá. Então a gente não é ignorante. Até porque eu Ou descobri talvez esses dias somos. que LGBTQ+, eu acho que agora é. Tem o I, tem o I. Você esqueceu o I. Tem LGBT. o I. É. Não, Então, mas ó, eu eu não vou tô ligada, até não. pesquisar no Google. Ah, cara, eu não É, sei. Uma opinião no sentido das siglas, né? Eu acho que todo mundo tem direito a ser o que quiser, mas eu não acho que a sigla em si ajuda em nada, sabe? Sim, você é quem pra mim a é, sigla, ela. é assim, eu tenho até uma teoria de que quanto mais a gente categoriza a gente, mais a gente se divide, entende? Então, eu acho que Exatamente. quanto mais homogêneo, não no sentido de sermos iguais, mas no sentido de não nos escondermos atrás de categorias, eu acho melhor para nós como seres humanos, entende? Então, sabe, você é você, você ama quem você quiser, você faz o que você quiser da sua vida, desde que você não fira ninguém e e ninguém tem que falar o que você tem que ser, sabe? E você não precisa se achar em algum lugar ou em alguma sigla, sabe? Mano, ó, segundo o site medium.com, a sigla LGBT ela pode ser escrita como LGBTTQQIAA. E aí que é o que o Mecenas falou, tipo, saindo um pouco do tema da cultura do cancelamento, mas quanto mais você classifica algo, mais você divide esse algo. Então, tipo, essas classificações, em tese, elas só aumentam mais a divisão. E aí entra no assunto da cultura do cancelamento, porque se você fala alguma coisa e as pessoas se incomodam, elas já vão começar a te acusar, sabe? Só que elas falam tantas coisas que você não sabe mais o que elas estão defendendo ou não. Então qualquer coisa que você pode falar pode ser algo de um cancelamento. Tá, As agora pessoas já são muito críticas. É isso. ela Tá querendo resumiu. já briga com tudo. Tipo, uma pessoa fala um A, já quer ver o que que tá errado ali pra poder criticar e fazer um auê todo. Então, tipo, talvez daqui a, sei lá, uns 5 meses, o próprio tema de cultura de cancelamento seja motivo de cancelamento. Tipo, mano. E, e eu, às vezes, eu fico pensando se no futuro vai ser melhor ou pior, cara. Acho que vai ser pior. Mas como será que vai ser isso no futuro, cara? Será que as pessoas vão ter aprendido alguma coisa ou será que elas vão continuar cancelando os outros e dane? Eu acho que é uma coisa infantil, assim, até hoje assim, não sei se a cultura do cancelamento é uma coisa nova, assim. Acho que é só agora que a gente tá recebendo É. para isso, mas essa questão de difamar os outros, sabe, já existe há muito tempo, entende? É uma questão infantil mesmo, e eu não acho que vai acabar agora nem daqui a 50 anos. O que a gente pode fazer é tentar reduzir, através da conscientização, principalmente com os mais novos, sobre valores, sobre como a gente acha que a vida tem que ser e sobre o que a gente procura, né, como tratar os outros. Mas até a gente conseguir atingir todo mundo assim, ainda vai sempre existir alguém que vai querendo te, sabe, cancelar. É que assim, eu acho que. Como eu posso explicar isso? Eu acho que o ser humano, ao longo do tempo, ele se acostumou no modelo de sociedade assim. Se eu conseguir provar que eu sou melhor do que o outro, eu vou ganhar alguma recompensa, tipo, seja status, seja fama ou qualquer outro tipo de coisa, sabe? Então, eu acho que as pessoas, quando elas cancelam outras, acaba que elas fazem isso mais no automático, sabe? Já é uma coisa meio que instintiva, sabe? Um instinto de querer se provar melhor, de querer mostrar que talvez saiba mais do que o outro, né? Então, assim, sendo algo instintivo, será que é algo que pode ser mudado? Porque vai muito além de uma coisa opinativa, sabe? Um instinto já nasce com a pessoa. Então, será que pode ser mudado isso? Acho que nada que uma boa educação quando criança possa, sabe, nada além disso Então, faz pais, um por favor, trabalho. batam nos seus filhos, hein? Não, pelo amor de Deus, não.
Eu só tô falando no sentido de ensinar o seu filho a respeitar os outros, assim. E também dar o exemplo, porque não adianta você falar e não fazer, assim, sabe? Porque as crianças, elas acabam olhando muito para os mais velhos, por exemplo, e não adianta você só falar e ela ter o exemplo errado, sabe? Sim, eu não sei se algumas coisas a gente nasce, eu não tenho a mínima ideia se a gente já tem predisposição a certas coisas, a certos comportamentos, independente da criação, mas eu acredito que grande parte do respeito vem com como nós, como sociedade, moldamos os nossos jovens, entende? Tanto porque não adianta só o pai falar, mas os amigos falam, os professores falam, então a educação não está só em casa, sabe? Nossa, eu concordo muito com isso, porque eu vi uma pesquisa que a gente é, assim, a média das 5 pessoas que a gente convive. Então, por exemplo, eu convivo muito com os meus pais. Então, eu vou ser muito parecida com eles. Apesar de eles falarem pra mim fazer uma coisa, eu vou fazer o que eles fazem, porque eu convivo com eles da mente já, lá do subconsciente. Então, a gente tem que ter o exemplo mesmo e dar o exemplo. Gente, vocês são muito profundos. Estou admirado com a profundidade dos comentários de vocês. E o Amaral, o nosso filósofo sem propriedade, vai ficar quieto. Já podemos decretar seu enterro amanhã às 10 horas, Amaral? Pode decretar. Pode decretar? Beleza. Ah, não, a gente não pode falar de morte porque senão a gente vai ser cancelado, mano. Verdade. Já pensou? Tipo, a gente tá falando sobre morte, aí do nada chega alguém e fala assim: vocês estão incentivando o suicídio de menores. Como vocês ousam? Vamos Não, a gente cancelar. não tá Tipo, incluindo os menores que morreram, a gente não tá incluindo eles no discurso. agora a gente tá, porque a gente tá falando deles, pô. É agora, mas não antes. Ah, então o nosso podcast só vai ser cancelado daqui pra frente. Não, ele já foi cancelado desde o início. É um bom ponto. Tipo, eu não sofreria muito porque eu sou isolado do mundo, não tenho nenhuma rede Não, social, então as José, pessoas não teriam como me cancelar. José, eles não podem te cancelar porque você é negro, José. Você faz parte do grupinho, eles não podem. Putz, muito, muito isso. Eu sou negro, né? Todo mundo aqui é branco. Ah, todo mundo aqui é branco, todo mundo vai ser cancelado. KK. Todo mundo vai estar sendo Gente, hateado que na errado. internet. Eu Eu também, eu vou. também. Fiquei. Nossa. De boa, se costuma. Todo mundo vai ser hateado na internet. Eu vou dar tchauzinho na janela. Pô, mas agora eu me lembrei de uma outra coisa. Negros que ficam hateando outros negros, feministas que ficam hateando outras feministas, tipo, pessoas que defendem o movimento, mas ficam hateando pessoas do mesmo movimento que elas defendem. Eu acho isso muito engraçado, mano. Eu não sei se eu acabei de falar muita merda, provavelmente, mas enfim. Nosso Ó, no podcast caso foi dos feito pra negros, isso, né? eu não sei. Mas no Você é caso das branca, pô, cala a feministas. boca. Brincadeira. Por isso que eu falei que eu não sei, meu Deus. Mas não sou. Tipo assim, não tem nada. Mas tem feminista que é muito. Eu não sei explicar. Não sabe muito bem o que é o É muito feminismo. chata. Não. Porque feminismo é igualdade. Só que tem algumas que. Eu não sei explicar isso, velho. Pra mim não falar de um jeito muito errado. Pode falar que é de boa, Não mano. se preocupa. Ó, primeiro ponto. Provavelmente poucas pessoas irão ver esse podcast, então pode falar o que você quiser. Segundo, Todo mundo aqui é homem, ninguém pode falar. dane-se. Eu não consigo pôr nem na minha cabeça. Como é que eu vou falar? Sei lá, eu nem posso falar de feminismo aqui, mas a questão de eu falar de feminismo é que eu sou homem, entende? Assim, quer dizer, falar, eu Ué, mas você não precisa ser mulher pra falar de sim, feminismo. então, é isso que eu ia falar. Falar eu posso. A questão aqui é que eu nunca vou estar completamente dentro da pauta feminista porque eu sou homem. Essa é a questão, entende? E isso é uma crítica que eu Cara, tenho, mas é outra coisa, isso é para outro dia, mas tudo bem. Eu não vou ficar falando de feminismo aqui, deixa ela falar. Lembrei aqui agora um negócio. Eu vi um discurso da Emma Watson sobre feminismo, que ela falou em algum evento, que eu não sei qual é. Mas enfim, ela estava falando sobre isso, e o feminismo não é só sobre as mulheres, para elas ter o seu poder e tudo mais, não é só sobre isso. Não é para as mulheres ficarem mais que melhores que os homens, whatever. Mas enfim, é mais, por exemplo, os homens, a maioria tem esse problema de ser sensível.
ai, não posso ser sensível porque eu sou gay. E Masculinidade frágil. acaba, às vezes, meio que. Como é a palavra? E Palavra agora. Fala um Esqueci a sinônimo. palavra. É o que você consiga pensar que a gente tenta ajudar aqui. se intimidando. Palavra. É, se intimidando. Alguma coisa assim. Mas Se enfim, intimidando com o os feminismo, você disse? homens não podem ser sensíveis. Então é tipo assim, tudo que a gente aprendeu, os homens não podem ser sensíveis e as mulheres não podem ser fortes. Vai, um exemplo. Exemplo. Não conseguem se defender sozinhas. O que o feminismo defende? Ó, os homens podem ser Feminilidade. sensíveis e as mulheres podem se defender. É tipo isso, é igualdade, entendeu? Coisas que as mulheres fazem que os homens acham que não pode fazer, eles podem fazer sim, entendeu? E aí, coisas que os homens fazem, as mulheres acham que não pode, mas elas podem. É esse o negócio, não é só sobre as mulheres. Olha, se Deu pra prepara entender? porque você vai ser cancelada depois desse comentário, hein? Cancelada. Como pode uma Eu vou mulher te que não. falar. Uma mulher não é feminista? Como assim? Falar duas coisas É que assim, como. do meu Deixa eu ponto falar. de vista, eu não aprendi muito sobre isso, mas é o que eu entendi, mais ou menos. Te falar uma coisa, minha visão como homem, né? Não sei se todos aqui concordam, mas, por exemplo, essa questão do homem não poder chorar, né? A galera acha que é tipo, nossa, o pessoal martela isso na tua cara, assim, sabe? Tipo, olha só, falam desde criança pra você, né? O teu pai, assim, você não pode chorar, só que, assim, nunca falaram isso pra mim, sabe? E eu não tô falando que eu sou exceção, mas o que acontece é que, assim, essa questão do homem não poder chorar acaba sendo muito mais uma coisa implícita do que explícita. E a galera acha que, tipo, que gritam com a gente não pode chorar, assim. Claro, tem sempre pai, assim, sabe? Mas eu tô falando que, sabe, essa questão de se expressar, né? Que eu acho que também é um problema que nós, alguns homens, têm, não todos, mas alguns homens têm alguns problemas de se Uhum. expressar, assim, eu acho que é uma pauta válida, sabe? Muito problema. Mas o que eu acho que algumas pessoas entendem isso como se nós estivéssemos passando por constante pressão desde pequenos, assim, como se estivéssemos sendo sempre gritados, assim, para não chorar, não chorar, chorar. E eu acho que é uma coisa muito mais implícita, tipo, muito Né, mais não? social, sabe, do que é muito mais, por exemplo, né, de novo voltando à questão do exemplo, né, da criança. A criança, assim, acho que dá pra contar na mão as vezes que eu vi um pai chorar, sabe? Então, exemplo. Cara, assim, o que a Isabelle falou, ela falou que não tinha muita propriedade para falar sobre isso, não tinha aprendido muito sobre isso. Será que a culpa da gente falar tanta merda e, consequentemente, ser cancelado não são das pessoas mais velhas que não falam sobre a gente, sobre temas mais sérios e mais polêmicos, e aí a gente não cresce sem propriedade para falar, sabe? Acho que não, cara. Acho que criança tem que. Quer dizer, a gente não é criança, mas acho que a gente mais muito novinha, assim. Não é que tem que ser alienada, mas, claro, tem que saber o que tá acontecendo, mas não tem que se preocupar em saber o que tá acontecendo, entende? Assim, Cara, eu eu acho discordo. Eu que. acho que quanto mais cedo a pessoa Não, aprender a dar valor, assim, melhor. eu não tô falando de não ensinar. Eu estou falando de não preocupar a pessoa, entende? Então, eu acho que dependendo de como você fala com a pessoa, ela fica preocupada com o mundo, assim, saber o que que vai fazer, qual é o papel dela nisso, assim, quando é criança, sabe? Não necessariamente ela tem que pensar sobre essas coisas. Obviamente ela tem que saber, de modo algum, esconder, mas não necessariamente apresentar os problemas como uma coisa que elas têm como mudar, sabe? É, e isso é o que tem bastante pessoas incomodando demais por coisas de menos. E isso também é uma outra coisa que, na minha opinião, não faz sentido. Aliás, será que o ser humano faz algum tipo de sentido? Tipo, eu acho muito louco as pessoas que tentam estudar a mente humana. A Belle quer ser psicóloga, né? Uhum. E isso, tipo, por que, cara? O ser humano ser tão complicado. Por isso mesmo, é o desafio. Ah, eu não teria Não, na verdade é porque eu quero ajudar as pessoas. Porque eu sei o quanto é difícil se entender, entender tudo que tá acontecendo, pelo que você tá passando. E eu quero ajudar as pessoas a entenderem o que elas estão passando. Ter qual caminho elas podem seguir, do que elas gostam. Porque tem pessoa que se perde no meio do caminho, sabe? Daí você só tem que guiar pra ela achar. Não vou colocar essa frase no status do meu WhatsApp. Isso daí foi muito frase de coach. Meu pai quer que eu seja coach.
ser frase de coach é uma coisa boa ou não? Porque tem os coach aí. Então, tem muito coach que é cancelado, inclusive. Uhum. Não, mas se você for parar pra pensar, hoje em dia qualquer um pode ser coach. Tipo, se você for um personal trainer, você pode ser coach. Você fica Coach você tem falando que lá pras ser. pessoas, força, vamos lá. Não, você tem que saber falar e tem que ser otimista. Ou não sei, mas eu acho que é isso. Né? Seu time E aqui, persuasão. Tem que ter que persuasão. requisito. Nossa, cara, eu vejo uns vídeos assim, tipo, o cara mandando o cara gritar por que ele merece tal coisa. Tipo assim, por que você merece isso? Aí o cara grita assim, sabe? Tipo, por que você merece aquilo? Aí o cara grita assim no meio de um montão de coisa, um montão de gente, assim. Eu falo, caraca, mano, qual a necessidade, assim, sabe? Ai, cara. Então, tipo, literalmente qualquer um pode ser coach. Basta você sair gritando pras pessoas, porque você merece tal coisa. E você O tem coach. negócio é ser anti-coach. É que nem os antifascistas. O negócio não é ser fascista, é ser Não, se antifascista. você for anti-coach, você só desmotiva a pessoa, chama ela de lixo, joga ela pro fundo do poço pra ela poder voltar. Aí a pessoa bate no fundo do poço e volta. Aí a pessoa vai Não, lá é e porque, te joga porque a no ideia é a poço. pessoa ter um choque de realidade pra poder subir. Essa é a ideia. Não, mas aí você não pode falar que a pessoa é um merda, porque aí a pessoa se sente ofendida e vai no seu Twitter fazer comentário hate Pô, e te mas. cancelar. E aí você perde o seu Pô, José, emprego. mas não é bullying se é verdade, né? Cara, De acordo com o Luba. De olha, acordo com o Luba. eu não sei o que dizer. Olha, agora você me pegou, hein, Amaral? Porque às vezes eu te chamo de vagabundo, aí eu fico pensando, será que eu tô fazendo bullying ou será que eu tô dizendo a verdade? É bullying quando você inferniza a pessoa por causa da verdade. Oi? É bullying quando você inferniza a pessoa por causa da verdade. Não tem problema nenhum você falar a verdade. O problema é você ficar usando a verdade contra a pessoa de um modo de que seja ruim. Um bom ponto. Mas será que às vezes isso não faz a pessoa ter um choque de realidade, como o Guilherme falou? Mas aí que é bom, a pessoa muda. Será que muda? Tem algumas pessoas que tá muito bem acomodado já. Então eu não, difícil eu vou mudar se eu não querer mudar. Mas o que será que faz uma pessoa Ela mesma. mudar? Tipo, porque você. Olha, nossa, outra frase de coach, mano. Esse podcast tá filosófico, mano. Tô gostando. Não, mas assim, uma pessoa não pode mudar do dia pra noite. Então, será que, agora voltando ao tema da cultura do cancelamento, tem muitas pessoas que depois de canceladas não usam isso pra meio que mudar? Eu acho que não, porque cancelar é diferente de criticar, como eu disse. Você critica, quando você critica Não, sim. é pra você Depende. mudar a pessoa. Agora, quando você cancela, é que nem eu disse, é Eu terrorismo acho virtual. que as pessoas mudam só superficialmente. Só pra não, pra tirar, se tirar do fogo, né? Que tá acontecendo no momento, mas acho que não é uma mudança real, assim. Acho que é uma real Mas mudança não são acontecendo. todas. Tem pessoa que é superficial, tem outra que se arrepende. O difícil é ver quem fala a verdade ou não. Indo no canal do Metaforando, chama mais Então deixa eu Elizabeth. falar um assunto. Porque vocês estavam falando da cultura do cancelamento e tudo mais. Aí vocês chegaram no negócio das crianças e tudo. Teve uma menina, não sei se vocês conhecem, o nome dela é Luara. Ela tem 15 anos. E ela é TikToker, YouTuber, influencer. Influencer, a menina é. Ela alugou uma casa pra ficar isolada nessa quarentena. E um dos maiores motivos para as pessoas estarem sendo canceladas é por causa da quarentena. Agora tá tudo sendo mais amenizado e tudo mais. Tanto é que ela conversa com umas duas pessoas pra ir na casa dela, separadas. Ela convidou pra ir na casa dela. E teve um dia, aí na semana, que ela saiu por 2 horas pra resolver o negócio. É o que eu entendi, que eu soube dela, que ela tava falando. Ela saiu por 2 horas, só que as pessoas viram ela na rua e começaram a cancelar ela, mandar hate, falar do trabalho dela, coisa que não tinha nada a ver. E era tudo criança falando, tipo, criança que não sabe nada do que tá falando. E só achou que ela tava furando a quarentena, tava em festa e é isso. Começaram a cancelar ela porque ela furou a quarentena, sendo que eles nem sabiam o que ela tinha ido fazer, com quem, por quê, não sabia dos motivos, não sabia quanto tempo. E mesmo assim cancelaram, por base do achismo. Por isso que você não pode colocar rede social na mão de adolescente. E de criança. E de criança também. Mas é que hoje é difícil, porque a criança já nasce na rede social, então é. Cara, triste, cara. Eu achei triste. Aí foi dos Dar pais, né? celular pra garota. O garoto tá chorando, você vai dar o celular, cara. Ai, que horror, meu. Trata da criança, assim. Você não tá na idade de pegar o celular, né?
Tipo, garota de 3 anos mexendo no celular, sabe? Eu não acho bonito isso. O Mecenas Então, é conservador. Não tô falando isso, mas, tipo, sei lá, cara. Eu não, acho mas realmente. que As achei muito crianças têm que novo. brincar, não tem que ficar no celular, não. Criança muito Mas nova. ela pode brincar jogando Subway Surf. Tem muita coisa na internet aí que não é pra criança. Tipo, e é difícil limitar o que criança pode ver ou não. Então, cara, e aí que tá um outro motivo, porque tem pais, tipo, dão celular pra criança, aí já chega um monte de gente metendo o pau. E aí tem pais que não dão o celular pra criança, e um monte de gente mete o pau também. Então você não sabe o que fazer. Você dá o celular pra criança ou não dá o celular pra criança? Tem gente com opinião, é essa a questão, entende? Então, só que as pessoas não conseguem guardar a sua própria opinião para si mesmas. Elas querem que as outras pessoas façam aquilo que elas fazem, entendeu? Acham que é certo. Exatamente. Tipo, nenhum deles é dono da verdade, que nem eu, sabe? Porque eu sou uma pessoa mais evoluída. Só que o resto da Uhum. humanidade não é, entendeu? Então, assim, eu acho que as pessoas, elas precisam aprender a como conviver em sociedade, mano. Eu acho que deviam ter aula na escola de como conviver com as pessoas. Aliás, eu acho Deveria mesmo. que deveria. Mas, Deveria tipo, o que ensinar eu falei... respeito. Só que o que eu falei foi muito redundante, porque a escola já é um lugar onde você aprende a conviver com as pessoas, então não seria necessário uma aula não a conviver com as pessoas. Até porque, né, tem a classe de aula, todas as séries, né? Faz total sentido. Mas a classe de aula tem um monte de panelinha, pô. No Nem Adventista todas. principalmente, que é tudo escola de paciência. Ou fora que a gente for chegar nesse negócio, falando sério sobre esse negócio de ter aulas aí, velho. A gente já tem 8 aulas por dia. Imagina ter essas aulas extras aí, tipo aulas sociais. A merda que seria. Putz, nossa. Não, imagina, depois de uma aula de TPA, eu já tô cansado porque eu odeio programar. Aí me vem uma mulher falando como que eu tenho que conviver com as pessoas, eu vou cancelar ela. Cara, não dá, velho. O pessoal fala que tem que ter aula de. Aula tipo de convivência, aula de educação sexual, tá, é importante, mas pra quem já tem 8 aulas por dia, eles não querem ter uma a mais. Pra que você tem aula disso se você pode aprender isso na prática? E quebrar a cara. Como diria mestre Yoda, a falha, melhor aprendizado é. Não, mas é mesmo. Aí, ó, vocês estavam falando de mudança. Normalmente as pessoas mudam porque elas se ferram. Olha, tem gente que Porque se sabe. ferra e Porque você já nem se... sabe o que ela fez de errado. Então ela vai fazer o que é certo agora, né? Ah, eu fui por esse caminho não deu, então eu vou pelo outro. Mas aí, por exemplo, uma pessoa que passa a maior parte da vida fazendo besteira. Aí ela muda, começa a fazer o que é certo. As outras pessoas, elas não vão acreditar mais nela, porque ela passou a vida inteira fazendo besteira. Então agora que ela quer fazer o que é certo, as outras pessoas vão falar: ah, não, isso daí é passageiro, daqui a pouco ele volta a fazer merda. E aí a pessoa se afunda mais no fundo do poço, e aí ela fica em depressão e fica na Então, flossa. é aquela historinha lá do menino do lobo. Não sei se vocês Exatamente. conhecem. Não, Até eu que sou Nossa, você não conhece o Eu Mecenas? acho que devo. não, velho. Não, eu fico impressionado. O Mecenas conhece um, não sei o que lá de Jojo, nem sei qual é o nome do moleque, do cara, mas não conhece a história do menino do lobo. Jojo é o anime, tá? Não é uma Mesma coisa. coisa. Mano, eu não entendo nada disso, cara. É sim, é tudo igual, mano. Não vem querer falar comigo de coisa de internet que eu não entendo, mano. Mas enfim, vocês não conhecem a Eu história do devo menino e do conhecer, eu lobo. só não lembro. Então vamos cancelar vocês. Isabelle, sai aí do serve e deixa os dois aí sozinhos. Não, Ah, não. não. Explica pra eles a história, meu Deus. Resumindo, de um menino, ele morava lá numa vilazinha, e aí ele sempre, como ele era Lucas Neto, queria trollar as pessoas, ele sempre dizia para as pessoas: ah, o lobo tá vindo, vai comer as ovelhas. Aí todo mundo ia lá, aí quando chegava lá não tinha lobo nenhum, era trollagem do moleque. Aí teve um dia que o lobo veio mesmo, aí o moleque falou: ah, o lobo tá vindo, só que ninguém acreditou no moleque. Resultado, o lobo foi lá e comeu todas as ovelhas e eles morreram de fome. Eu ouvi essa história numa versão diferente. Eu não sei se eles morreram de fome, isso daí foi invenção minha, mas a moral da história é a mesma. Ó, a gente fica fazendo piada de gordo, a gente fica fazendo piada de negro, a gente fica fazendo várias piadas. Tipo, só que eu posso fazer, porque eu recebo cota, o Guilherme não. Entendeu? Mano, a gente tem um problema. Aliás, eu fico indignado, porque
quando eu fiz o exame da ETEC, eu poderia ter passado em uma posição acima de terceiro. Eu só não passei porque eu vim de escola particular. Aí eu não tinha a cota da escola pública. Eu fiquei muito com isso. Fiquei puto de verdade. Eu não achei justo, só deixa a minha indignação aqui presente. Ai, não. Que drama. Lógico que é um drama, pô. Eu passei o quê? Eu estudei na Adventista do primeiro até o nono. Eu passei 8 anos da minha vida estudando naquela escola cheia de patricinho e panelinha por tudo quanto é lado. Valeu. É a verdade. O Mecenas, você que é de fora, qual é a sua opinião sobre o Adventista? O que você pensa sobre? Sei lá, cara, é outro colégio privado, mano. O colégio mais riquinho que eu estudei foi o GDV e fiquei só um ano lá, não aguentei ficar não. Não gostei do pessoal. Exato. Amaral, Ah, sua velho, opinião a sobre o mesma que é Adventista? sua, né? Bando de patricinho chato com panelinha. Tá vendo? Tá vendo? Eu te Eu conheço. sou chata? Eu não lembro de É ter te conhecido. patricinha? Não, é que assim, quando a gente tava no Adventista, a gente tava dentro da caverna, entendeu? Quando a gente foi petec, a gente saiu da caverna, sabe? Quem gosta de filosofia vai entender a referência. O mito da Platão. caverna que você tá falando? Eu por um momento achei que entendi. José ia falar armário em vez de caverna, mas tudo bem. Caramba, mano. É que a gente não pode, porque agora que a gente tem um podcast, a gente é figura pública. Então, se a gente se assumir, a gente vai ser cancelado. É o contrário. Ao contrário, né? Tudo bem. Cara, acho que não, hein? Se você não se assumir, você é cancelado. Eu acho que não. Acho que se a gente se assumir, a gente vai ser cancelado. Porque aí vai vir um monte de homofóbico nos comentários falar: ah, eu era seu fã, mas não sou mais. Esses caras não têm relevância hoje em dia, cara. Quer dizer, o pessoal ouve, né? Só que é homofóbico mesmo. Ninguém publicamente concorda com essa galera, sabe? Pô, uma coisa. Vamos supor, eu faço algum comentário, aí uma pessoa vai lá e comenta sobre. Aí o comentário que ela faz é um comentário super ofensivo, não sei o quê. Aí vem um robozinho do Twitter ou do Google, não sei o quê, vai lá e cancela o comentário da pessoa. Será que isso é bom? Não. Porque, tipo, você vai estar cancelando um comentário ofensivo, beleza? Mas você também vai estar impedindo a pessoa de se expressar. Então, será que isso é bom ou não é? Sabe, assim, às vezes eu fico pensando. Se é um comentário, ó, vamos do começo. Se é um comentário que machuca alguma pessoa ou algum grupo de pessoa, o comentário pode até ser cancelado, mas não tem que atacar a pessoa. Depende, entendeu? Tem casos e casos. Não dá pra Bem falar. complicado. É que é complicado esses negócios. Você tem que saber a história toda. Se você me conta uma história toda, aí a gente conversa, né? Eu acho que eu vou mudar o nome do nosso podcast para Geração Complicada, ao invés de Geração Coca-Cola. Não era? Poxa, por Ou que eu não geração pensei? Nutella. Trocar Nossa, pra complicado mesmo. eu pensei em colocar Geração Nutella, mas eu pensei em colocar Geração Nutella só depois de ter colocado Geração Coca-Cola. Aí eu fiquei com preguiça de mudar. Não, Aliás, esse esse geração podcast complicada foi é o feito melhor. na base da... mas esse podcast foi feito na base da preguiça, né, mano? A gente tava numa conversa casual, aí eu cheguei pro Amaral. Ah, por que a gente não tem um podcast? Aí o Amaral falou, ah, beleza, bora. Aí eu vou lá, eu faço uma capa mó bonitinha, eu coloco Nietzsche, Machado de Assis e Abraham Lincoln na capa, tipo, mó cheia de referência. Aí chega os malucos do Anchor e fala, você não pode usar por causa de direitos autorais. Eu tô dando esses direitos autorais, mano. Eu só queria criar um podcast, cara. Por que tem que ter esse negócio de direito autoral, mano? Sei lá, cara, essa questão do direito autoral depende muito, sabe? Porque tá aberto ao abuso. Cadê o Robert pra falar que ideias Ele não tá têm online dono? aí, no Discord. Ele tá online no Discord. Tá online? Pô, então eu vou imitar a voz do Robert. Poxa, mano, ideias não têm dono, cara. Quase. O Robert quase. nem fala assim, né? Eu não sei. É quase, eu tentei. Ó, aí, ó. Mais um motivo pra eu ser cancelado. Você só tá falando isso agora, né? É, porque tudo é motivo de cancelamento. Então qualquer coisa que eu falar, eu vou ser cancelado. Então, eu vou ser cancelado de qualquer jeito, eu vou ser cancelado. Por falar que eu fui cancelado, entendeu? Aí eu vou vir pessoas e vão me cancelar. Porque eu falei muitas palavras canceladas várias vezes, entendeu? Pois bem, então, esse foi mais um episódio do nosso podcast Geração Coca-Cola. Eu espero que todos tenham gostado desse podcast.
Um beijo, um abraço, até a próxima semana e tchau, tchau.